Bom, pessoal, meu nome é Luiz Fischer, eu tenho 19 anos de experiência no mercado de telecom e TI e venho nesses últimos tempos atuando mais especificamente nas soluções de comunicação, envolvendo módulos, envolvendo antenas, envolvendo dispositivos das mais diversas tecnologias, tá? Seja eles então Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, qualquer tipo de dispositivo. Então o meu interesse está sendo grande nesse mercado, por isso que eu venho trazer essa palestra aqui para vocês hoje. Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre soluções de RFID e IoT, trazer um pouco de detalhes, agradecendo já desde já o convite para estar aqui falando sobre esse tema. Eu vou para o próximo slide. Nesse próximo slide eu queria conceituar um pouco uma solução de IoT. Tá? Pegar cada uma das etapas, dos equipamentos que tem numa solução de IoT. Começando pela parte dos sensores. Então, hoje os sensores são responsáveis por captar uma série de informações dos equipamentos que estão sendo medidos. Então, estou falando de vibração, temperatura, uma inclinação, se ele passou por um determinado ponto, um registro de uma informação que é feita através daquele sensor. Tá? Passando, então, a um dispositivo de armazenamento e transmissão de dados. Esse dispositivo, então, concentra as informações captadas nos dispositivos, processa essa informação e faz a transmissão dessa informação, então, para a sua base de dados, onde essa informação vai ser trabalhada. A rede de dados propriamente dita, desde dos primórdios da rede cabeada, que continua sendo existente hoje e presente no nosso mercado, como a tendência das redes sem fio. Quando a gente fala de rede sem fio, é uma infinidade de exemplos, uma infinidade de tecnologias. Nós estamos falando de rede 2G, 3G, 4G, nós estamos falando de Wi-Fi, estamos falando de Bluetooth, estamos falando de LoRa e uma infinidade de outras tecnologias. Estou citando alguns exemplos aqui para vocês. Beleza, pegamos toda essa informação, agora vamos efetivamente colocá-las numa base de dados. Tá? Essa informação, essa base de dados pode estar armazenada, seja num data center proprietário ou na nuvem, no cloud, ele pode estar hospedado essas informações lá. Vamos lá, uma vez a informação armazenada, ela disponível para você, agora eu tenho que trabalhar a informação e para isso eu tenho uma série de ferramentas hoje, de Big Data, de Analytics e de Data Mining para que toda essa informação que foi coletada nos sensores, transmitida através dos dispositivos, realmente se transforme numa tomada de decisão para o meu negócio. Então, eu posso fazer uma melhoria de um processo, do processo que eu estou fazendo, eu posso ter uma maior precisão neste processo, eu posso ter uma redução no tempo total deste processo e, no final das contas, eu vou ter receita, eu vou ter uma receita melhor, uma economia, algum impacto que melhore esse processo como um todo. O grande X e o grande desafio de uma solução é sempre essa equação. O custo, né, o retorno dessa tomada de decisão, o retorno financeiro que eu tenho com essa tomada de decisão, tem que ser sempre maior do que o custo total de implementação dessa solução. Tá? Então, aí que está o grande X. Tá? E para isso, nós temos aqui uma série de soluções, uma série de vantagens que ao longo do tempo vem viabilizando que essa equação, esse desafio da solução IoT esteja melhor. Tá? Por quê? Porque hoje está tendo uma série de quedas de custo, confiabilidade maior em todas as partes dessa cadeia. Vamos começar lá pelo sensor. Tá? Sensores com maior confiabilidade, maior durabilidade e custo mais baixo. Se a gente está falando
na parte de armazenamento e transmissão de dados, nós temos aí uma diversidade imensa de tags a custos módicos, estamos falando de centavos de dólar, até módulos de comunicação também de várias tecnologias com custos bem baixos, bem competitivos. Na parte de rede de dados, acho que os impactos também são semelhantes. Hoje está barato para você implantar a sua própria rede, então comprar o seu rádio, comprar a sua antena, comprar o seu dispositivo e montar a sua rede usando uma frequência não licenciada, como também adquirir um chip, um plano de dados e daí poder utilizar então uma operadora para fazer essa transmissão de dados para você. A capilaridade das redes também está maior. Então hoje eu consigo uma abrangência para fazer a transmissão da minha informação em mais pontos do que eu conseguia no passado. Lógico que hoje, da mesma forma que eu armazeno as minhas fotos na nuvem, os meus contatos na nuvem, eu também posso armazenar uma grande quantidade de dados, seja na nuvem, seja num data center, a custos mais baixos. Toda então essa informação captada, que é trabalhada de uma forma rápida e que é trabalhada em grande quantidade, ajuda na minha tomada de decisão e ajuda então o meu processo cada vez mais rápido. Próximo slide, eu vou então destacar um pouco do RFID. Tá? Eu vou colocar algumas vantagens do RFID. Uma das coisas hoje que são chave numa rede de IoT é a energia. Da onde eu vou tirar essa energia para fazer a comunicação? Hoje, a tecnologia RFID, existem tags, que são os dispositivos de coleta e transmissão de dados. Esses tags tem na categoria ativo e na categoria passivo. O grande diferencial de um tag passivo é que ele não precisa de energia para que você faça a transmissão da informação. O próprio leitor e a antena energizam o dispositivo e transferem as informações, então, para a sua rede. Você faz a coleta alimentando o dispositivo com a energia da antena. Nós temos, de novo, como eu coloquei, uma infinidade de tags, tags a centavos de dólar, até tags um pouco mais especializados, uma flexibilidade de tamanhos, cores e dimensões, e uma alta resistência. Então eu tenho desde o tag colado até tag chumbado em locomotivas, em containers e assim por diante. Da mesma forma que eu tenho os tags RFID, eu tenho também os leitores e antenas. Eles complementam então uma solução RFID. Tá? Eu tenho uma infinidade de antenas de várias capacidades e volumes de captação de informação, bem como os leitores, tá? Também de uma excelente durabilidade, que podem ficar no tempo captando informação por anos a fio. Ok, vamos lá. Centralizando, consolidando essas informações, aonde eu faço essa captação de informações? Eu capto as informações através dos portais de leitura. Nessa imagem aqui do slide, eu tenho então 4 exemplos para vocês. O primeiro é um portal RFID instalado numa linha de produção, tá? Onde tudo que passar por ali está sendo lido em tempo real. O segundo exemplo, você consegue ver dentro de um portal as 2 antenas instaladas, uma na parte superior e outra na parte inferior do portal. O terceiro é um exemplo de um portal que fica na doca, numa entrada e saída de mercadoria, e tudo que passar por ali já é lido e mensurado. No caso da quarta imagem, você consegue ler todos os produtos e itens que estão dentro do caminhão que está passando pelo portal. Então, ao longo da nossa apresentação, vocês vão ver vários exemplos, vários cases, onde usam esses tipos de portal. Gente, saindo um pouco da
da teoria e indo um pouco mais para a prática. Então eu tenho aqui alguns cases que eu posso aplicar, mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Este case é um case de uma linha de produção de computadores. Tá? Foi instalado ao longo da linha vários portais daquela imagem número 1 que eu mostrei no slide passado. Então o que acontece? Eu vou medindo cada fase do processo, monitorando o que vai passando por aquela linha de produção. Então vamos lá. Fase número 1, eu vou pegar e colocar todos os componentes que eu vou produzir um computador, mais um tag RFID. Então lá vai estar, nesse tag vai estar registrado todos os componentes que eu estou colocando naquela bandeja. Coloquei ele na linha de produção, vou para a fase 2. Montagem desses equipamentos. Montagem desse computador. Montei o computador, fase 3, a parte de testes. Tem algum erro, tem algum problema, é preciso fazer algum retrabalho. Acabou a parte de testes, vou para a embalagem. Eu já embalo esse computador e coloco ele num pallet. Então, na verdade, quando ele está saindo do meu processo de embalagem, ele está saindo uma pilha com 96 computadores, e esses 96 computadores é que vão para a minha etapa de estoque. Tá? Quando eu passo por um portal ao término da embalagem, eu estou lendo 96 computadores e não um só mais. E a partir daí eu tenho um portal na doca de saída, onde efetivamente estão saindo, seja 96, sejam múltiplos de 96 computadores, para entrega para o meu cliente final. Vamos lá, vamos mostrar um pouco das vantagens. Bom, primeiramente é a reposição de componentes. No momento que eu sei que ao longo da minha linha eu estou alimentando cada bandeja com um número X de componentes, eu posso solicitar a compra, eu sei exatamente o que eu venho consumindo de equipamentos de componentes, ao longo da minha linha de produção. Maravilha, na parte de produção, eu vejo quantos equipamentos, quantos computadores estão saindo daquela linha de produção por minuto, por hora. Então é a produtividade que eu extraio daquela linha. Depois nós temos a parte de teste. No momento que eu faço um teste em um determinado equipamento e ele está com problema, eu sei que eu vou ter que retrabalhá-lo ou efetivamente descartá-lo. O ponto é que aquele equipamento não está pronto para venda naquele momento. E eu já tenho a visibilidade disso no momento adequado para que eu não utilize esse equipamento para frente, eu tenho essa informação e possa trabalhar com ela. A parte de embalagem, como eu mencionei para vocês, não é mais a leitura de um único equipamento. Agora eu passo já e leio um pallet como um todo. Então não tem uma pessoa lendo item a item, e sim um pallet com 96 computadores passando por um portal, e isso já é lido de uma vez só. No momento que eu faço essa leitura, esse estoque, eu tenho então um controle do que entrou primeiro, do que entrou depois, eu consigo ter uma noção do que eu tenho disponível hoje no estoque para fazer a venda. Tá? Essa solução da entrega, da última fase que eu coloquei para vocês, eu consigo então lá enxergar o que está saindo da fábrica para o meu cliente, para o meu distribuidor, para o meu varejista. Então, com isso, eu consigo fazer o controle da minha cadeia. Existem soluções semelhantes a essa, em que eu continuo com esses portais nos meus distribuidores e nos varejistas. Então, eu sei desde quando o computador foi produzido lá na bandeja que eu mencionei no Step 1, até quando ele está saindo do varejista e está indo para a casa do cliente final. Então eu consigo saber desde a compra de um componente até o momento que eu tenho que ligar para ele, porque ele comprou aquele equipamento e eu tenho que fazer uma ação de suporte para saber se está tudo certo. Esse é um exemplo de RFID associado a uma linha de produção de computadores. Gente, esse aqui é um exemplo um pouco diferente, relacionado então a uma cooperativa de alimentos. O que nós temos de diferente aqui? Nós temos vários compradores desses alimentos. Então, um exemplo aqui é alface, cenoura, tomate.
tenho vários varejistas, vários locais querendo comprar esses equipamentos, essas hortaliças. Por outro lado, eu tenho uma série de cooperados produzindo esses alimentos. Ela não é produzida na fábrica como o exemplo anterior que eu mencionei. São inúmeros cooperados produzindo esses alimentos dia a dia e entregando na cooperativa para que a cooperativa faça a comercialização. A solução aqui é então monitorar toda essa cadeia, tendo a informação em cada passo dela. Mesmo porque, diferentemente do produto anterior, este aqui nós estamos falando com vários produtos que você tem que administrá-los de forma diferente, armazená-los de forma diferente. E você tem também, ele é perecível, então alguns estragam com X dias, outros com mais dias. Tá? Então vamos lá. A solução aqui foi o seguinte: cada pallet que vai para o cooperado, para aquele agricultor que está produzindo lá o seu tomate, a sua cenoura, o seu alface, vai uma quantidade X de pallets para esse produtor. Tá? Ele fala assim: cooperativa, eu vou entregar uma certa quantidade de produtos para você. Então tá bom, você vai entregar 100 quilos de alface, isso aqui eu vou colocar no pallet A. Eu vou entregar 100 quilos de cenoura, isso eu vou colocar no pallet B. E eu vou pegar 100 quilos de tomate e vou colocar no pallet C. Ok? Então eu tenho, por pallet que chegar na cooperativa, eu sei exatamente o que está sendo entregue. Então, na hora que a cooperativa faz o recebimento, naquela mesma doca, naquele mesmo portal, ela faz o recebimento, ela já sabe exatamente o que está sendo entregue. E ela consegue, então, priorizar a manipulação de cada um desses alimentos de acordo com aquela priorização que eu mencionei. Se ele é mais perecível, se ele é menos perecível. Uma outra solução que é possível ser feita é: se um determinado varejista já comprou 50 quilos de alface e 50 quilos de cenoura, por exemplo, eu já consigo, no momento que eu recebi, no momento que eu processei aqueles produtos do cooperado, eu já encaminho parte desse produto recebido para o meu varejista, eu faço uma entrega rápida desses alimentos que eu acabei de receber. Agora, não termina por aí. Eu recebi, então, 3 produtos com tempos diferentes, formas diferentes de armazenamento, e eu preciso trabalhar isso da melhor forma. Então eu vou pegar aquele pallet A e aquele pallet B, que eu recebi o alface e a cenoura, isso aí eu guardo num armazém tradicional. Coloco ele ventilado e está lá pronto para ser comercializado em um determinado momento. Já o tomate, eu preciso armazenar numa câmara refrigerada, ele tem um processo diferente. Eu consigo então saber que o pallet C eu tenho que pegar e destinar diretamente para a câmara refrigerada. Tudo isso, gente, é o pallet que me responde, que vai me informando, e ao longo dos portais eu vou alimentando essa informação. Bom, agora eu vou falar sobre um caso relacionado à medicina, mais especificamente a um centro cirúrgico. Bom, pessoal, acho que todo mundo já ouviu uma história de alguém que foi esquecido em alguém uma gaze ou um equipamento cirúrgico, ou seja, um erro médico, né? E tem um erro de gravíssima proporção, né? Pode levar à morte daquele paciente ou grandes consequências. E para evitar esse tipo de coisa, os hospitais hoje consomem um tempo enorme das suas equipes indo atrás exatamente desse tipo de coisa. Então, se eu utilizei 10 gases, poxa, será que as 10 gases que eu abri o saquinho aqui estão com 10 gases mesmo? Será que essas 10 gases estão no lixo ali mesmo? E ficam pessoas contando as gases para ter certeza que nada foi esquecido. Tá? Com base nisso, eu vou apresentar essa terceira solução. Tá? Essa solução, na verdade, foi o quê? Colocar um tag RFID nas gases.
Tá? Cada gase sai hoje com um tag RFID. Essa é a solução. Vamos lá, vou detalhar ela para vocês. Chegou no centro cirúrgico, eu tenho três localidades principais. A primeira é um armário, onde esse armário estão todas as gases que eu vou utilizar naquele dia, nas cirurgias que eu vou fazer naquela sala de operação, naquele centro cirúrgico. Como segunda parte dessa equação, eu tenho uma mesa, onde essa mesa, também com uma leitura RFID, eu vou colocar as gases que eu vou usar naquela cirurgia. Tá? Então, eu já tirei um número X de gases do armário e coloquei em cima da mesa, já foi feita uma conta aí. Tinha 100 no armário, menos 10 que eu coloquei em cima da mesa, agora eu tenho 90 no armário e 10 em cima da mesa. Ok, começo o meu procedimento cirúrgico, vou começando a fazer a operação e vou usando as gases. Usei uma gase, jogo no recipiente, jogo no lixo. Este lixo também tem duas antenas RFID. Então eu também faço a medição lá no lixo do que está chegando lá. Então eu estou monitorando o tempo inteiro quantas gases e aonde elas estão. A conta é básica. Se a conta não fechar em algum momento, ou essa gase está no chão, ou essa gase está dentro do paciente. O ponto é uma solução aparentemente simples, né? Mas que evita um monte de coisa. Então eu estou falando assim, primeiramente, que eu mencionei, redução de erros médicos. Segundo, eu não tenho uma pessoa ou uma parte da equipe dedicada a essa contagem. E o terceiro, em função disso, o centro cirúrgico fica disponível mais tempo, porque as operações, as cirurgias são menores, já que eu não tenho que ficar contando gase. É uma solução simples, mas extremamente interessante, extremamente eficiente, vamos dizer assim, tá? E que envolve o RFID. O quarto exemplo é um exemplo, acho que muitos de nós conhecemos, mas talvez não sabemos qual é a tecnologia associada a essa solução, que são dos tags veiculares. Então, muitos de vocês têm um tag instalado no para-brisa, que faz a cobrança automática quando você passa num pedágio, quando você passa num estacionamento. Tá? Então, isso aí nada mais do que um tag RFID, que tem ali instalado no seu para-brisa, que no momento que você passa numa praça de pedágio, lá tem um leitor conectado a uma antena de alta capacidade, que vai ler as informações do seu tag, as informações registradas do seu carro, no momento que você passa pela praça de pedágio. Tecnologia nos demais exemplos, seja quando você está parando no estacionamento, seja quando você está entrando num shopping, seja quando você está indo num posto de gasolina, vai ser uma tecnologia muito semelhante. A diferença é que eles geralmente usam leitores stop and go, em que você para, a leitura é feita e daí é aberta, cancela ou liberada o veículo para que você faça o abastecimento. Bom, gente, qual que é o benefício? Né? O benefício é eu passar e não precisar parar o carro para pagar o pedágio, eu passar e não precisar pagar o estacionamento, e a empresa que está comercializando tudo isso está recebendo a minha assinatura todo mês e está podendo consolidar uma série de fornecedores numa única forma de pagamento. Então é vantagem para todo mundo. É um exemplo também parecido com esse, que é a parte de gestão de acesso a condomínios. Essa é uma solução híbrida que usa tecnologias diferentes de acordo com a forma de acesso àquele condomínio. Então, se eu sou um pedestre, eu estou chegando com o meu crachá, tá? Eu estou acessando o condomínio com o meu crachá. Isso pode ser um crachá com a tecnologia RFID ou um crachá com a tecnologia NFC. Agora, se eu estou chegando com o meu carro, eu também tenho lá um tag específico do meu condomínio, que ele vai me dar acesso a uma determinada área do condomínio. Da mesma forma, um caminhão ou um prestador de serviço
também tem um tag que no momento que ele acessa aquele condomínio, ele pode acessar determinadas áreas do condomínio de acordo com o que foi pré-estabelecido pelas regras de segurança daquele condomínio. Então, eu posso colocar que visitantes têm acesso somente pela cancela A, moradores têm acesso apenas pela cancela B e os prestadores de serviço só pela cancela C e vão para uma área específica de prestadores de serviço. Isso é uma regra de segurança, mas que é muito simples de ser implantado. E quais são as vantagens que eu tenho nisso? Primeiro, um controle automático desse acesso. Relatórios mais precisos sobre o momento que aquele usuário acessou. E terceiro, eu preciso deslocar um número menor de funcionários hoje para cuidar da segurança do acesso ao meu condomínio, já que parte disso está sendo feito por essa solução usando o RFID. Muito bem, eu vou agora mencionar duas soluções usando outras tecnologias que não o RFID. Eu acredito que seja pertinente colocar isso aqui, já que o tema aqui é IoT. Na parte de gestão de frotas, hoje nós temos uma infinidade de soluções, eu acredito que vai ser mencionado em profundidade aqui nas demais palestras. Vamos lá, eu vou colocar rapidamente alguns exemplos aqui. Primeiro, eu tenho um caminhão. Neste caminhão, eu geralmente instalo um dispositivo de comunicação. Esse dispositivo, de novo, pode utilizar uma rede 3G, uma rede 2G, uma rede 4G, LoRa, Wi-Fi, assim por diante. E esse dispositivo tem uma série de sensores associados a esse dispositivo que vão captar informações do caminhão, informações do veículo. Vai ter também ele associado a uma antena GPS que vai captar a localização daquele caminhão. O que eu faço com essa informação? No caso do caminhão, efetivamente a localização, que é uma informação importante, a parte de manutenção daquele caminhão, uma vez que eu estou monitorando determinados itens do caminhão, e com isso eu preciso saber quando precisa trocar um óleo, quando que precisa trocar alguma peça do câmbio, etc. e tal. Eu posso avaliar a forma de dirigir daquele motorista, então inserindo aí acelerômetros na solução, para que, num caso de um acidente, eu consiga ter mais informações do que efetivamente aconteceu. Eu posso monitorar se ele saiu de uma rota pré-determinada e tudo isso, no final das contas, me ajuda a calcular um seguro, em que o prêmio fica mais barato, que o prêmio fica melhor em função de ter mais informações e menos risco sobre aquele transporte. Este mesmo exemplo, este mesmo dispositivo de coleta de informações, eu vou agora transportar ele para um ônibus. Tá? As informações captadas, a teoria é praticamente a mesma. O que diferencia são os resultados, o que eu vou utilizar de informação, a forma que eu vou utilizar aquela informação. Então, manutenção daquele ônibus e a localização eu vou utilizar da mesma forma. Uma diferença é a cobrança do usuário. Hoje, inúmeras cidades no Brasil utilizam bilhete único ou uma forma eletrônica de pagamento. E eu vou então utilizar esta tecnologia para fazer a cobrança da passagem daquele usuário. Eu tenho então como o órgão que administra aquela linha poder saber quantos ônibus efetivamente estão passando por aquela linha naquele determinado horário. Isso faz parte muitas vezes da licitação a qual aquela empresa foi contratada. Eu posso permitir que os meus usuários tenham acesso à internet. Eu me conecto, o dispositivo se conecta a uma rede 4G, por exemplo, e eu disponibilizo o Wi-Fi no ônibus para os usuários. Eu tenho também a parte de entretenimento, que eu posso, seja durante o percurso, seja no momento que aquele ônibus está estacionado na garagem, eu recebo um conteúdo
seja de notícias, de filmes, e eu faço esse entretenimento durante a viagem, durante o trajeto. Tá? Falei de ônibus, vou para carros. No caso do carro, a gestão daquela frota é o que o dono da frota quer fazer. E ele quer fazer isso, então, vendo se está tendo um mau uso por parte do usuário, se ele está dirigindo fora do horário pré-estabelecido, se ele está dirigindo fora da área pré-estabelecida, se ele também está dirigindo de uma forma não condizente com a política estabelecida pela empresa. Então, tudo isso eu consigo monitorar colocando um dispositivo como esse. No caso de carretas, é um caso um pouco diferente. O grande desafio de uma carreta versus os outros 3 exemplos que eu mencionei para vocês é o caso da energia. A carreta não tem energia constantemente. Muitas vezes ela está parada num pátio sem um caminhão alimentando ela com energia. Então ela precisa, nesse caso, ter uma boa solução, seja de RFID com um tag ativo, seja de uma bateria de longa duração, para que eu consiga, de tempos em tempos, passar a informação daqueles sensores que estão instalados em uma carreta. As informações que estão numa carreta são igualmente importantes. A localização dessa carreta, a localização da carga, a manutenção e também a informação de se tem uma porta aberta, se precisa fazer algum tipo de ajuste, e essa informação é passada para o motorista durante a utilização da carreta. Ok, vamos agora para um case sobre agricultura. Pessoal, para começar a falar sobre agricultura, eu acredito que a gente tem que contextualizar um pouco da posição do Brasil hoje. Tá? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Tá? Ele é hoje o maior produtor de café, ele é o segundo maior produtor de soja, ele é o terceiro maior produtor de milho, ele é o segundo maior produtor de carne bovina no mundo. Tá? Entre outros fatores, isso se deve ao clima excelente. Nós estamos com uma temperatura sempre agradável aqui no país, não chegamos aos extremos. Nós temos uma geografia favorável, com planícies, com planaltos, com muita água, com água abundante em todos os pontos. Isso favorece a nós sermos, o Brasil ser esse potencial, esse grande produtor de alimentos. Tá? Ao longo desse tempo, uma série de tecnologias foram avançando, outras nem tanto, e é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Para especificar um pouco mais, quais são as principais variáveis na agricultura? Nós estamos falando de clima, frio, calor, geada, neve, etc., intempéries. Nós estamos falando de disponibilidade de água. Nós estamos falando de qualidade da semente, né? Nós estamos falando da qualidade do solo onde aquela semente vai ser plantada, se ela tem umidade, se ela tem o pH correto, se ela tem os nutrientes, o solo tem os nutrientes corretos, e se aquela plantação está sendo afetada por alguma praga. Isso, não adianta você ter investido horrores, vem um bicho e come tudo. Tá? Então eu vou citar um exemplo aqui para vocês que eu construí de uma propriedade com seus 10 hectares, tá? E que hoje essa propriedade produz 1 tonelada por hectare, ou seja, 10 toneladas. Ok? Como o dono dessa propriedade hoje administra o seu negócio? Ok, eu tenho uma produtividade de 10 toneladas nesta área de 10 hectares. Se deu praga, eu jogo pesticida nos 10 hectares. Se eu estou com o pH pobre, porque algum sinal eu estou recebendo que o pH está pobre, eu jogo algum fertilizante, alguma coisa que vai corrigir, mas isso eu jogo ao longo dos meus 10 hectares. O que
hoje as soluções de IoT estão permitindo? O que eles estão permitindo é um estudo detalhado desta propriedade. Eu vou fazer então o monitoramento não dos 10 hectares como um todo baseado nos resultados, e sim analisar cada hectare como se ele fosse uma propriedade única. E eu vou então extrair as respostas daquela região e com a produtividade daquele local. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer instalando sensores, né, nos tratores. O trator, ao longo ele vai passando e fazendo a plantação e a colheita e a aplicação dos insumos, ele já vai fazendo as medições de como está aquele solo, da quantidade de umidade, da quantidade de nutriente, do pH correto, para que você tenha informação daquele local. Ao mesmo tempo, eu vou colocar sensores em pontos estratégicos da minha propriedade para que eu saiba da onde está vindo essa praga, né? Eu acho que um detalhe que eu mencionei no slide anterior, o nosso clima é muito favorável. Isso quer dizer que não há inverno de 6 meses, neve de 6 meses, que congela a terra por 6 meses. Isso quer dizer o quê? Eu falando especificamente de praga. Que a praga ela não morre quando chega o inverno. Ela vai para a fazenda do lado, come tudo que tem lá. Quando você plantou a sua plantação novamente, ela volta para a sua plantação e come tudo que tem aqui. Ela não morre com o frio. Ou seja, a praga é uma coisa que a gente tem que estar sempre monitorando. E esta forma é uma forma de você saber da onde está vindo essa praga. Bom, ok, comecei a fazer essa análise, eu vou verificar então qual é a produtividade de cada hectare da minha fazenda. Tá? Então não estou vendo mais um todo de 10 hectares com uma produtividade de 1 tonelada por hectare, e sim cada pedaço específico tendo a sua produtividade. Então vamos lá, vou colocar aqui os exemplos desse desenho do lado direito. No hectare 1, eu fiz lá as medições e analisei que lá eu estou com um solo excelente, com tudo correto, sem pragas, e eu estou numa produtividade de 1 tonelada e 400 quilos. Tá? Então, é muito mais do que eu esperava. Eu estava esperando 1 tonelada por hectare, esse aqui está produzindo mais, olha só que beleza. Aí eu cheguei e fui no hectare 2. Lá eu verifiquei pelas medições que eu tenho um problema de nutrientes no meu solo está mais pobre. Então, em função disso, quando eu medi a produtividade daquele local, daquele hectare específico, deram apenas 900 quilos e não 1 tonelada como eu esperava receber. Quando eu fui para o hectare número 3, as medições que eu fiz lá, o solo estava ótimo, mas o problema lá era a praga. Então, eu tinha um outro problema lá e a produtividade estava sendo baixa da mesma forma. No hectare 4, então, era catástrofe. Eu tinha problema de solo e tinha problema de praga. Minha produtividade estava lá embaixo, muito abaixo da 1 tonelada que eu estava esperando. Tá? Mas vamos lá. Eu tenho agora informação, o que eu vou fazer com ela? Aí eu vou para uma fazenda IoT. Eu vou descobrir o que eu tenho que fazer. Uma fazenda IoT, eu vou pegar aquela informação e vou trabalhar na informação para melhorar a produtividade de cada setor. Então, vamos lá. O hectare 1, eu estava com uma produtividade boa, não precisava gastar nada. Eu não tinha que colocar nada naquela região. Já o hectare 2, com uma correção de nutriente, eu já cheguei numa produtividade excelente. No hectare 3, eu fiz uma correção não de nutrientes, e sim de pragas, e consegui uma produtividade excelente. Já o hectare 4, aí sim eu investi todos os insumos que eu tinha num local específico e alcancei então um investimento em pesticida e um investimento em fertilizante, eu sim alcancei o meu nível de produção excelente como as demais regiões. Vamos lá, qual que é o impacto aqui? Eu estou gastando menos insumos, eu estou tendo um impacto menor para o meio ambiente e eu estou tendo uma produtividade muito maior. Agora,
eu estou chegando em todos os locais, eu estou tendo uma produtividade de 40% a mais do que eu tinha antes só em uma região. Essa é uma fazenda do futuro. Essa é uma aplicação usando outras tecnologias que traz esse resultado. Gente, essa é a minha apresentação. Eu espero ter respondido parte aí das perguntas de vocês. Me coloco à disposição, meu e-mail está aí. Thelma tem meus contatos, bem como todo o time do Tudo sobre IoT. Fico à disposição de vocês para responder essas mais perguntas. Muito obrigado pela atenção e até logo.